Até o final desse vídeo curto, você vai entender o que realmente gera os teus ciclos emocionais negativos e repetitivos e por que nada do que você tentou até hoje trouxe o resultado que você esperava. Você vai enxergar com clareza o que vem sabotando os teus sentimentos e decisões e finalmente aprender como assumir o comando das tuas emoções. Se você está aqui, é bem provável que você viva uma montanha-russa emocional. Em um dia você se sente bem, parece que as coisas vão começar a andar e fluir, e no outro tudo desaba, sem explicação. Você tenta controlar as tuas emoções, mas parece que algo bem mais forte e bem mais profundo sempre assume o controle. Então eu quero que você reflita se uma dessas coisas acontece com você. Autocobrança, culpa, medo de errar, medo de decepcionar, sentimento de que está atrasado na vida, dificuldade para se relacionar, dificuldade para dizer não, para se posicionar, para tomar decisões. Por vezes uma tristeza profunda, um vazio interno, um baixo astral, uma baixa autoestima, um sentimento de ser inferior aos outros, de estar sempre ficando para trás, como se precisasse daquela validação para não se sentir sempre insuficiente. Sofre ruminando pensamentos e preocupado com coisas que nem vão acontecer. E por mais que você tente controlar tudo isso, isso se repete o tempo todo. Se você se identificou com mais de uma destas situações, eu tenho algo para te dizer. Nada disso é falta de força de vontade. Você não é fraco, nem dramático e nem preguiçoso. Existe uma razão profunda e real para tudo isso acontecer e ninguém até hoje te ensinou a lidar com ela. Todas essas dores que você sente faz parte de algo muito maior, que eu chamo de padrões emocionais sabotadores. São respostas internas, automáticas e que assumem o controle quando você menos espera. É como se você tivesse um piloto automático emocional que assume o controle da tua mente e do teu corpo sempre quando algum gatilho é acionado. E aí, quando você menos percebeu, você já falou o que não queria, já brigou de novo, já explodiu ou já se anulou, já disse sim quando não queria, já se afastou de quem ama. E depois, junto com a lucidez, vem a culpa, quando já é tarde demais. E são esses padrões que criam ciclos repetitivos, percebe? São as mesmas emoções, são os mesmos medos, as mesmas reações, os mesmos conflitos. Como se a vida toda ficasse rodando em looping, o tempo inteiro se repetindo, em diferentes situações, com diferentes pessoas, mas os mesmos padrões. Só que tem um detalhe, eles não nascem do nada. E eles não começaram agora, nem ontem, nem antes de ontem. Eles já estão ali há muito tempo. Esses padrões são mantidos e alimentados pelas feridas emocionais, que foram abertas lá atrás, já na infância ou na adolescência, em situações de rejeição, de abandono, de injustiça, de humilhação, de decepção, onde você se sentiu pequeno, inferiorizado, decepcionado, humilhado, desamparado. E essas situações ficaram lá, enraizadas no teu inconsciente. E naquele momento, lá atrás, o teu sistema emocional, que ainda era muito imaturo, aprendeu a te proteger. O problema é que aquilo que foi defesa lá atrás, hoje se torna uma prisão. As feridas que ficaram registradas lá no teu inconsciente passam a comandar a forma com que você pensa, sente, age, reage e toma decisões na tua vida. É por isso que mesmo depois de tantos anos, você parece que ainda vive o mesmo roteiro emocional, com personagens diferentes. E eu preciso ser muito sincera com você. Enquanto essas feridas continuarem abertas, nada muda de verdade. E você pode até tentar técnicas de alívio de sintomas, medicamentos, respiração, meditação, terapias. Mas no fundo, você está apagando incêndio enquanto a causa continua bem viva e se retroalimentando. E isso acontece porque enquanto você não cura a causa, as feridas, você segue somente tentando aliviar sintomas e abafando as consequências. Mas antes de continuar, se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Vanessa Klockner, atuo na área da saúde há mais de 20 anos, sou neurocientista, especialista em física da consciência, em hipnose clínica. E aqui no meu consultório eu ajudo pessoas a se resolverem com as suas emoções, atuando nas causas de suas dores e traumas.
Ao longo dos últimos anos, acompanhei de perto centenas de pessoas com os diferentes ciclos emocionais repetitivos e sabotadores. Ansiedade intensa, depressão, relacionamentos conturbados, problemas familiares, paralisação, procrastinação, autossabotagem, crises de pânico, traumas de infância. Pessoas que já tinham tentado de tudo, mas permaneciam presas nesses ciclos. E após esses anos atendendo diariamente aqui no consultório, eu percebi algo que nunca tinha ouvido falar, que existem padrões invisíveis que se repetem em todas essas histórias. E a partir de muita análise e prática, desenvolvi uma abordagem própria. Juntei tudo aquilo que eu realmente percebi que tinha efeito de transformação, de mudança nos meus pacientes. Fui lapidando, aprimorando, desenvolvendo. E hoje, essa metodologia vem sendo responsável por mudar a vida de muitos pacientes e alunos. E esse é o meu método, o método Calma. E agora que você já me conhece melhor, eu preciso reforçar o que você precisa entender sobre a tua realidade. Entender que nada funcionou até hoje, porque você sempre atuou nos efeitos, nos sintomas, nas consequências e não nas causas. Você trabalhou na ansiedade, mas não na ferida que alimenta a ansiedade. Você tentou melhorar o relacionamento, mas não trabalhou na ferida que gerava expectativas, frustrações, decepções, dependência emocional. Tentou controlar as tuas reações, mas não resolveu o que gera essas reações. A cura só acontece quando você trata o que sustenta o padrão e não o padrão. O que faltou até agora foi um caminho estruturado que atuasse na raiz, com método, sequência e não mais uma solução solta, paliativa. Mas a pergunta que você deve estar se fazendo agora, qual é esse caminho afinal? E é aqui que entra o método Calma, que une neurociência e autoconhecimento para identificar e curar as feridas emocionais que estão por trás de todos esses padrões que sabotam a tua vida. É um processo dividido em 5 etapas. O C de conhecimento, A de aceitação, L de liberação, M de máscaras e A de autenticidade. O que na prática você vai entender em 3 movimentos essenciais, que vão reorganizar todo o teu emocional de dentro para fora. Primeiro é descobrir quais são as tuas feridas emocionais predominantes, aquelas que mais te sabotam. Entender de onde elas nasceram. Quais são as situações que ativam essas feridas hoje, os gatilhos? E que padrões emocionais? Que máscaras? Que tipo de personagem elas acabam criando em você? 2. Trazer à consciência os traumas e situações que foram os geradores dessas feridas. Não para reviver a dor, mas sim para ressignificar, reprogramar a forma com que o teu cérebro interpretou essas experiências. E 3, atuar diretamente nesta raiz emocional, reprogramando esses padrões, dissipando as armaduras, as cascas criadas a partir dessas feridas. Trabalhar para que o teu sistema interno de defesa deixe de reagir em modo automático e que passe a ser em modo presença, com consciência e com decisão, para que você passe a estar no controle da tua vida e das tuas emoções, sem mais ser refém delas. E quando tudo isso acontece, você enfim passa a viver de uma forma mais leve, mais tranquila, com mais equilíbrio emocional, com inteligência emocional e relacional. Agora, para falar dos efeitos de tudo isso, para dizer de como você vai se sentir depois de passar por esse processo, nada melhor do que ouvir de pessoas que já passaram por ele. Eu convidei alguns alunos desse curso para trazerem para vocês um pouco, resumidamente, o que sentiram após ele. Não sou eu que vou dizer para vocês, são eles, então preste atenção, é rapidinho. O que tu sentiu com o curso das feridas emocionais? O que mudou na tua vida? O que te clareou? O tema feridas emocionais, ele foi extremamente impactante na minha vida. Uma das coisas que assim foi mais incrível para mim assim, e eu nunca tinha tido esse insight me dado por conta, a dissociação da consciência e do ego do inconsciente, que são partes de mim, mas são partes distintas e que eu tenho a capacidade e o poder de mandar para o front quem eu quero naquele momento, que eu consigo fazer isso. Isso foi de total relevância na minha vida. Eu sinto que eu ganhei uma mala
com um monte de ferramenta que em cada momento eu posso escolher a ferramenta que eu vou usar. E isso me traz uma clareza e uma expansão absurda. É isso. A partir desse conhecimento, a gente acaba sabendo por que eu faço determinadas coisas, ou por que eu sinto determinadas coisas, por que as pessoas reagem de determinada forma comigo e não diferente como eu gostaria. Então, na verdade, é uma ferramenta que a gente precisa compreender a partir de quem já viu isso, compreende o ser humano, compreende a natureza humana, porque não adianta isso só ler nos livros, isso é preciso interagir com quem sabe, já passou por isso e tem a experiência de ter aplicado isso na prática. Conheci em mim. Eu melhorei em mim, foi melhorando em mim que refletiu o No lá externo. fora. No lá fora. Tem si, Assim, né? até que no início eu tinha muito preconceito de falar de feridas, de trauma. Então foi entendendo e melhorando em mim, e o meu lá fora melhorou. No meu caso, que eu me julgava muito e eu não entendia por que certos comportamentos eu tinha, e eu ficava assim, puxa, mas por que eu sou assim? Eu não tinha um entendimento, o porquê. E uma outra coisa que também me ajudou muito eu tinha muito preconceito também em relação, eu era muito crítica com as pessoas e eu não entendia também por que elas faziam o comportamento delas em relação a algumas atitudes que elas tomavam. E hoje eu tô muito mais assim, ó, não, mas eu entendo por que ela é assim por isso, por isso. E eu tô assim, ó, me dou melhor com as pessoas, eu não tenho aquela crítica que eu tinha antes, né, que eu ficava com aquele ranço, assim. E hoje eu estou muito mais tranquila, mais harmonizada no ambiente de trabalho, ambiente familiar, aceitando melhor as pessoas. Acaba melhorando a presença, o estado de presença da gente, né? Então, melhorando o estado de presença, tudo flui. Essa conversa foi longa, são muitos relatos, mas eu só trouxe um trecho, que é para você entender como que você vai enxergar a vida, as pessoas, as situações depois disso tudo. Ser capaz de controlar as tuas emoções, dominar a ansiedade, ter relações saudáveis, desenvolver amor próprio, autoconsciência, parar de repetir padrões, parar de se sabotar, parar de criar brigas internas e externas, aceitar os erros sem se punir, tornar o dia a dia mais leve, sentir-se digno e respeitado, superar aquela ruminação mental, saber dizer não sem sentir que está decepcionando alguém, se sentir confortável no meio social sem ter medo da rejeição, se posicionar com confiança, não ter mais medo da exposição, do julgamento, da crítica, saber atuar com consciência e inteligência, dominar a ciência das relações de forma geral. E tudo isso mesmo que você já tenha tentado de tudo, realmente. Mesmo que você já tenha se frustrado pra caramba com terapias, com outros cursos, mesmo que você viva se sabotando, mesmo que você tenha medo de fracassar, de que não dê certo pra você, que já não tenha mais força de vontade ou que ache que não é mais tempo. Sabe por quê? Porque não é mágica o que eu tô te falando aqui. É ciência, é realidade. E não é mudar o que tá fora, é mudar o que tá dentro de você. Porque só depende de você. E para te guiar passo a passo nesse processo, eu criei o Feridas Emocionais, da Dor à Cura. É uma trilha de aprendizagem estruturada que aplica o método Calma. Acessível mesmo para quem não conhece nada sobre saúde emocional. Tudo com uma linguagem clara, com histórias reais e reflexões práticas. São 3 módulos que dividem a jornada. No módulo 1, eu vou falar sobre o despertar das feridas. Você vai entender o que são as feridas emocionais, quais são, como elas despertam, como elas apareceram, surgiram em você, o que elas causam na tua vida, o que já causaram, o que estão causando ainda hoje. Qual é a relação que elas têm com as tuas emoções, com o teu jeito de ser e com os teus padrões sabotadores. Módulo 2 é dominando as 5 feridas principais. Aqui a gente vai aprofundar nas 5 feridas. Você vai literalmente hackear cada uma delas, saber reconhecê-las, tanto em você quanto em todas as pessoas que passarem pela tua vida. Aprender a reconhecer os padrões de cada uma delas. E assim você vai entender não só os teus porquês, mas os porquês de todas as pessoas que fazem parte do teu dia a dia. E no módulo 3, a verdadeira cura. A gente vai falar de cada uma delas, o passo a passo para se libertar de cada uma dessas feridas.
E tudo isso não de forma teórica, como nos livros, de forma prática, trazendo histórias do dia a dia, histórias de consultório, para que você reconheça esses padrões, como eles atuam no teu dia a dia. Isso não é mais um curso, eu te garanto. Você vai se surpreender. A cada aula é um boom, uma explosão mental. São fichas que caem assim, que é indescritível. Eu até tenho que me controlar porque eu fico empolgada demais para falar disso. A descoberta das feridas emocionais e de tudo que envolve esse tema foi um divisor de águas na minha vida. E eu percebo como está sendo um divisor na vida de todas as pessoas que eu converso depois de ter acesso a esse conhecimento. Mas vamos lá. Eu pensei em como ir mais longe e montar uma oferta ainda melhor para você ter acesso ao meu método Calma. Uma oferta imperdível de lançamento desse modelo digital. Decidi nesse primeiro momento oferecer um desconto de 60% em relação ao preço oficial. E ainda o acesso vitalício a todos os alunos que garantirem essa oferta. E para tornar essa jornada ainda mais completa, eu incluí 4 bônus exclusivos que vão acelerar essa transformação e te dar suporte emocional em todo o processo e ainda depois. Mas olha só, para essa oferta tem um número limitado de alunos, então eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. Então eu preciso esclarecer que depois dessas primeiras vagas, o preço vai voltar ao normal e o acesso ao conteúdo volta a ser por 1 ano. E sem os bônus. Tá, mas vamos lá, e que bônus são esses? O primeiro é um manual de bolso de técnicas para driblar a ansiedade. Técnicas práticas, tá? Que são aplicáveis no dia a dia. O segundo bônus é o e-book Mentes no Comando, que te ajuda e te ensina a lidar com os teus pensamentos negativos, repetitivos, sabotadores, ajuda a dominar as tuas emoções e é uma ferramenta top para o teu dia a dia. O terceiro bônus é um guia, o guia das 7 experiências necessárias da infância. Esse guia não só vai te ajudar a entender como as tuas experiências do passado moldaram a tua maneira de ser hoje, mas também se você é pai, se você é avô, se você é irmão, vai te dar o ouro do que você precisa entregar e proporcionar para as crianças da tua vida, para que elas cresçam com inteligência emocional e relacional e que o futuro delas seja totalmente diferente emocionalmente do que tem sido o teu. E por último, o quarto bônus é o guia, o e-book das 5 feridas emocionais. É um manual de bolso também. É um resumo e um guia para você consultar ali, ó, na mão, das 5 feridas e suas características, a maneira com que elas moldam padrões, até o corpo físico, vocês vão ver lá nas aulas, e que você pode baixar e ter no celular ali para uma consulta rápida. É sensacional. Mas e agora vem aquela pergunta, né? Tá, e se eu investir e perceber que não é para mim? É claro que você tem a tua garantia de 7 dias para experienciar o produto, para assistir às aulas, entender o processo. E aí sim você pode decidir se é para você ou não e ter a certeza absoluta de que se não é para você, você ganha todo o teu dinheiro de volta, sem burocracia, sem problema algum. E talvez aquelas vozes na tua cabeça já estejam ali te falando: ah, mas eu não tenho tempo, meu dia é muito corrido. Ah, mas já tentei outras coisas e nunca funcionou pra mim. Curso online não funciona, não vou nem terminar. Ai não, mas eu tenho medo de mexer nessas coisas mais doloridas do passado. Ai, talvez agora ainda não seja o momento. Estes são os teus próprios mecanismos de proteção sabotadores, que tem medo do desconhecido, medo de sair da zoninha de conforto, que na verdade não é nada confortável, você sabe disso. Então deixa eu te responder de forma honesta. Sobre a crença de que agora não é o momento, seguinte, não existe momento certo. Adiar esse sofrimento, isso sim te faz perder tempo, isso sim te paralisa. E quando você pensa que já tentou de tudo, vou te dizer, tentativas desorganizadas, tentativas de aliviar sintomas, não podem contar como comparativo. Resultado disso é previsível, é frustração, não tem jeito. Mas quando o caminho muda, o destino também muda. Mas e o online funciona mesmo? O problema nunca foi o online, não é isso. Eu faço inclusive atendimentos, eu faço inclusive hipnose, reprogramação no online. Online não é problema. O problema é a ausência de processo, a ausência de método. Quando você tem um método que segue uma linha evolutiva, com ferramentas práticas, direcionamento guiado, o efeito é transformador.
Tá, e se eu mexer onde dói e a dor piorar? Vou te contar uma coisa nesse caso, tá? A dor já está ali. Você sabendo disso ou não, você olhando para isso ou não, a dor já está ali e tá sabotando a tua vida o tempo todo. Ignorar não vai fazer ela desaparecer. Esse método ele foi construído justamente para ser um caminho seguro, para te fazer evoluir, para curar e não para doer. Ai, mas agora minha vida tá tão corrida, eu tô com pouco tempo. Essa é a desculpinha de sempre, né? Vamos lá. Se você tá pegando essa oferta top, você tem acesso ao vitalício. São poucas aulas, são aulas diretas, práticas. Você faz na tua casa, no teu tempo, no computador, no celular, no tablet. Isso é só uma desculpa para você continuar se sabotando. Bem, eu te apresentei o caminho, mas a decisão é só tua. Olha só o que o meu aluno Ronaldo falou. Ele conta que antes do processo ele vivia com medo, com vergonha, preconceito sobre traumas, feridas, assim como você viu no vídeo, né? Ele era do tipo escapista injustiçado, cheio de limitações emocionais. Depois do método, finalmente entendeu a base da cura é reconhecer, identificar e aceitar as suas feridas. Descreve isso como libertador, trazendo paz, clareza, confiança para seguir a vida com mais leveza e verdade. Olha só o depoimento da Rosana. Ela contou que passou mais de 16 anos em depressão, vivendo numa escuridão emocional constante. Ela conta aqui que o curso foi o único que conseguiu ir direto na raiz do problema, mostrando a causa real por trás do sofrimento. O método permitiu que ela retomasse as rédeas da vida, reencontrasse sua essência, reconstruísse seu equilíbrio. Hoje se sente renovada, confiante, vivendo com mais verdade, clareza e propósito. Essa pode ser a tua realidade também. E chegou a hora de escolher entre continuar vivendo esse looping infinito, sabotador, destrutivo, desperdiçando o teu bem mais precioso, que é o teu tempo, a tua vida, ou decidir dar o basta, fazer por si. E não é sobre virar uma outra pessoa, é sobre parar de viver os mesmos ciclos e finalmente assumir o comando emocional da tua vida, de uma vez por todas. Então bora dar o próximo passo? Clique no botão abaixo, faça a tua inscrição e comece essa jornada comigo. Eu te espero lá, do outro lado.